Olá. Nosso Pai primeiro, seu corpo divino, ele o desdobra. Em seu próprio desdobramento, no coração do vento originário, a futura morada terrena, ele não a sabe ainda por si mesmo. A futura estada celeste, a terra futura, elas que se foram desde a origem. Ele não a sabe ainda por si mesmo. Nosso Pai primeiro, Yamandu, ainda não fez com que se desdobre em seu próprio desdobramento sua futura morada celeste. Ele está na terra, o sol ele não o vê ainda. Boa noite, Hamilton Faria. É um prazer contar com a sua presença aqui na nossa conversa, na nossa roda de conversa da academia. Hoje a gente vai ter o prazer de conversar com você e trocar ideias sobre muitas coisas que são extremamente relevantes, sempre, mas que se tornam cada vez mais importantes nesse momento que nós estamos vivendo. Porque ao mesmo tempo que nós estamos isolados fisicamente, né, próximos socialmente, claro, com o nosso contato pessoal possível, mas isolados fisicamente, nós passamos a refletir um pouquinho sobre a nossa vida, sobre os problemas pelos quais nós passamos, mas, sobretudo, os problemas pelos quais passam os nossos conterrâneos, os nossos concidadãos, nossas concidadãs, as pessoas do mundo, não é? E nós sabemos que muito disso que nós estamos vivendo agora durante o período da pandemia é apenas uma agudização de problemas que nós já conhecemos, que nós já vivemos, experienciamos. O Hamilton Faria, que foi professor de várias universidades, da Universidade Metodista, da FAAP, o Hamilton, que é poeta, que é sociólogo, mas que é, sobretudo, alguém que está extremamente engajado na busca de caminhos novos para a humanidade. Por isso que ele se autodenomina não um ativista, não um mero ativista, não um mero agente social, mas, sobretudo, um artivista. Portanto, remetendo à ideia de que nós temos diante de nós a velha ideia da poesia, portanto, a ideia da criação, da invenção de novos mundos, da capacidade humana de se superar, né, de encontrar pela imaginação outras moradas, outras estados. Então, Hamilton, nós vamos começar conversando justamente sobre a filosofia do bem viver, que não é bem uma filosofia, é alguma coisa que se extrai da experiência indígena, sobretudo andina, que foi muito explorada pelo Alberto Acosta, e seria extremamente interessante que a gente começasse perguntando para você, Ailton, o que é o bem viver? Assim de chofre, já no seco, né? Não, mas eu primeiro quero agradecer o convite da Academia de Direito. Eu vi, inclusive, uma fala sua na apresentação sobre a dignidade do direito, né? E a dignidade do direito, eu acho que ela está em mutação também. À medida que nós buscamos outros paradigmas, outra forma de viver, outro jeito de ser, o próprio direito ele se reformula, né? Ele se modifica também. Né? Mudam os padrões éticos, o direito muda também, né? E muda tudo. Eu quero, por essa conversa nossa aqui, fazer alguns agradecimentos, porque eu acho que nunca somos sós, né? Eu somos nós, né? Eu sou de acordo com o que os outros são, como diz a filosofia Zulu da África, que também inspira bastante o bem viver. Bom. Então, eu queria agradecer ao canal Chai, né, a primeira academia de direito, através do Alfredo Atier, que nos conhecemos há pouco tempo na CNTU. É isso mesmo. Eu quero agradecer ao canal Chai, através da Marina, do Jorge, da Zélia, da Rosalina, do Enio e da Valéria.
Eu quero agradecer a comunidade indígena do Jaraguá, que está passando por problemas terríveis hoje, de invasão, né, dos brancos, de empresas, que, inclusive empresas bastante conhecidas, que desejam avançar sobre a terra indígena, né, e prejudicar o seu bem viver. Eu quero agradecer também ao Célio Turino e à Silvana Bragato, do Instituto Casa Comum, e também a Marta Rezende e o Allen Habert, do CNTU, que são pessoas que, de uma maneira ou outra, estão envolvidas, vamos dizer assim, nessa conversa. Eu acredito que eu gostaria de começar a minha conversa, essa conversa mesmo, não se trata de uma palestra, mas uma conversa aberta, com uma história que me marcou muito sobre o Gandhi, né? Eu acho que o Gandhi é das maiores personalidades da cultura de paz e do bem viver. Ele nos trouxe um legado fundamental e ele tem uma passagem, uma pequena história que eu acho que ilustra um pouco, de certa forma, o início dessa nossa conversa. Certa vez uma mãe foi falar com o Gandhi que ela desejava um conselho para seu filho pequeno que comia muito açúcar. E ela estava muito insatisfeita com isso. Afinal de contas, a Índia é uma civilização do açúcar, acho que século V já tinha processamento de açúcar, etc. E quem conhece a Índia sabe que tudo é doce lá, né? Tudo é doce. Aqueles doces maravilhosos, aquelas coisas incríveis. E é interessante que o Gandhi pensou um pouco e falou assim: eu posso dar um conselhos, né? Bapu, né? Ela falava: Bapu, me dá um conselho para o meu filho. Eu posso dar alguns conselhos para o seu filho, mas eu vejo que eu gostaria que você voltasse daqui 15 dias para a gente conversar. E aquele respeito ao Bapu, ao pai, né? Ela, sem perguntar, saiu, voltou depois de 15 dias, ele chamou o menino e falou: menino, o açúcar faz mal, você precisa parar de comer açúcar para você, senão você vai ficar doente. E o menino: Bapu, muito, muito obrigado, vou parar amanhã já, hoje já eu paro de comer açúcar. E parou. E a mãe ficou assim, meio perplexa e perguntou assim: mas Bapu, antes de ir embora, eu gostaria de saber por quê? Por que você me deu 15 dias para falar exatamente a mesma coisa? Minha senhora, eu gostaria de dizer que naquela época, há 15 dias atrás, eu comia açúcar. Eu acho essa história, essa fábula, maravilhosa, né? Porque ele não poderia fazer uma recomendação a ninguém se ele não vivesse aquilo. E esse talvez seja o primeiro desafio do bem viver. Eu acho que é muito fácil falar em conceitos, às vezes, do bem viver, da experiência andina, etc. Mas qual é a nossa experiência do bem viver? Né? Como que você cuida de si? Como que se cuida do seu bem viver? Nós vivemos hoje uma civilização do mal viver. E o mal viver não parte apenas de um sistema. Muitas vezes a gente acha assim, não, um sistema, a lógica do sistema, a lógica da inteligência, a lógica do conhecimento, mas o mal-estar está em nós. Os limites estão em nós. Então, aquela máxima grega de querer conhece-te a ti mesmo, né? De quem sou eu, as pessoas muitas vezes naquela pressa, aquele movimento de pressa, na cultura da pressa que se instalou na nossa civilização, que nos apropria de uma forma devastadora o nosso tempo, nos impede de pensar quem somos nós. E quando nós deixamos de pensar quem somos nós, afinal de contas, qual a nossa obra, qual a nossa missão, que nome se dê, certamente você vai ficar impossibilitado de saber o bem viver dos outros. O que muitas vezes marcou as pessoas geradoras de progresso, militantes, eu não gosto desse termo, militante, porque militante é de militar, tem a mesma raiz. Eu acho que também tem que haver uma refundação das linguagens, das metáforas, e por aí afora. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas essa forma de ser, de não se pensar a partir dos nossos desejos, das nossas vontades, do nosso ser, nos impede muitas vezes de ver os grandes problemas que nós estamos vivendo hoje na humanidade.
Então, eu vejo, às vezes, pessoas, como eu estava falando, aquelas pessoas que desejam mudar o mundo, mas que não mudam a si. A pessoa fala do machismo, mas pratica o machismo. Ela pratica, ela se trai no racismo. Muitas vezes eu me traí no racismo. Falei palavras que não deveria ter falado, mas porque está incrustado dentro da nossa consciência, dentro da nossa forma de ser. Então, a pessoa, hoje, para se pensar um pouco do bem viver, nós temos que partir, eu acho que, desse pensar, de nós mesmos, né? E quando nós pensamos em nós mesmos, que tipo de bem viver interior que você gostaria de ter, né? Ou é interessante vocês agregarem a ideia da felicidade também. O Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita, fala uma frase muito boa, importante, que já é clara na cultura de paz, que ele diz o seguinte: a felicidade, não há caminho para a felicidade é o caminho. Eu diria que talvez o bem viver também valesse a mesma. Não há caminho para o bem viver é o caminho. E o bem viver, não há outra alternativa planetária, civilizatória, que evite a destruição do planeta sem uma ideia de bem viver. E eu não estou dizendo de bem viver como uma cartilha, o bem viver como um paradigma, porque não é um paradigma, né? São um conjunto de ideias e de experiências, experimentações que em desenvolvimento, né? Começamos a perceber a ideia do bem viver, ela já vem de antes, inclusive, da Constituição do Equador de 2008, né? E toda aquela movimentação indígena de 2007, mas nós bebemos esse termo, né? Nós bebemos esse termo da experiência andina, da cosmovisão ameríndia, né? Mas o Bartolomeu Miliar já falava sobre bem viver, outros estudiosos já falavam, você mesmo citou Dussel, né? Dussel, isso, estudioso, que vinha já falando sobre isso, e a ideia é interessante que às vezes as ideias são jogadas aqui, jogadas ali, como aconteceu com a cultura de paz, que surgiu muito antes do Manifesto 2000 da Unesco, que foi um culminar e um ponto de inflexão, vamos dizer assim, de todas as práticas, talvez, de cultura de paz no planeta com esse nome, né? Mas no Peru, um religioso já falava sobre a cultura de paz, batizou esse nome, etc., que depois se expandiu pelo mundo inteiro. Então, eu acho que é interessante que a Constituição equatoriana, incorporando a ideia dos direitos da natureza, foi um marco fundamental e significativo, no meu entendimento, na história da humanidade. Nenhuma Constituição, você é professor de Direito, sabe muito mais do que eu desse assunto, pode dizer se existe alguma Constituição que tenha falado, legitimado, de uma forma de lei, as demandas indígenas que emergiam daquela sociedade que é majoritariamente indígena, e colocar os direitos da natureza, a natureza como sujeito de direitos. Isso de uma grandeza fundamental nessa construção, nesse início de construção. Alberto Acosta foi um dos criadores, os formuladores, vamos dizer assim, dessa experiência, e que contribuiu sobremaneira para a Constituição do Equador. E quando a Constituição do Equador nos traz a ideia do buen vivir, ou seja, o sumac calçai, do Quechua, sumac calçai, que não quer dizer assim, o bem viver, quer dizer a viver em plenitude. E aí entra um pouco a ideia de felicidade, né? Nós queremos viver em plenitude, nós não queremos viver pelo meio, pela metade, pelas beiras, pelas margens, né? Sabendo-se que, inclusive, a felicidade é episódica. A felicidade, ela muitas vezes, ela acontece num momento ou outro, numa vibração, num entusiasmo, num Deus dentro, num olhar de maravilhamento do mundo, numa experiência que você cresce, que você está ouvindo, que você está participando daquele momento que está conectado com a tua vida, né? Mas esse viver pleno, talvez a plenitude do Sumac Calçai esteja muito ligada à ideia de felicidade, porque, por exemplo, o Sumac Quiamanha, que é o bem viver, viver bem boliviano, que depois vai dialogar também com o Sumac Calçai do Equador, ele nos traz, se você for ver,
os elementos importantes constitutivos da vida em comunidade dos Aimaras, eles fazem assim: saber dançar, saber cantar, saber ritualizar, saber dormir, saber comer, saber amar e ser amado. É tudo que queremos. Tudo que queremos em uma comunidade antiga que resistiu à colonização. A Moema Wiesel lançou um livro agora, não sei se quem está assistindo deve conhecer, você também deve conhecer, uma grande pensadora que escreveu aquela sobre a Domitila Barrios de Xungara, né? Ela escreveu agora um livro sobre o colonialismo na América, pegando a região do Peru, pegando a América Central, pegando partes do México, comunidades maias, etc. 70 milhões de pessoas foi considerado o maior genocídio da história. E essas pessoas resistem ainda com o bem viver e desenvolvem uma Constituição que ainda não atende aos seus interesses de bem viver, né? Porque nós sabemos que tanto Evo Morales como o pessoal, como Rafael Correa, etc., eles também faziam determinadas mediações, assim, permitiam certas coisas, né? Ainda faziam um determinado papel de atender gregos e troianos e por aí afora, que atrapalhavam os bem-viveres dos indígenas, né? Mas o bem-viver tem um significado muito profundo, porque significa que nós queremos viver como nós queremos viver. Nós não queremos a sociedade do mal-estar, e nós não queremos também a vida doce dos ricos. Nós não queremos, nós queremos também uma vida, aquilo que os orientais falam há muitos anos, que é vida. Bom, nós tivemos uma pequena interrupção da fala do Hamilton, talvez pela conexão, mas deixa eu trabalhar um pouquinho isso que ele disse para depois a gente voltar ao nosso diálogo. Quer dizer, em primeiro lugar, a ideia do bem viver, né, do buen vivir, que é muito típica da cosmovisão andina, quer dizer, dos Andes da nossa Sul-América. Esse buen vivir corresponde a uma tentativa, a partir da sua formulação, digamos assim, mais filosófica, né, quer dizer, a sua apresentação como um projeto, não apenas de conhecimento, mas também um projeto voltado para a vida política, quer dizer, alguma coisa que está posto para mudar a vida política, né, a vida econômica, as relações contratuais, assim por diante. Ele é uma das grandes formas de pensamento que surgem para dar conta de um impulso que nós chamamos hoje de impulso descolonizador, né? Ou então, para usar a linguagem... Saiu, né? Saiu. Para mim, saiu. Mas você está voltando. Se apertar a câmera, você volta, Hamilton. Não, já voltei. Tem que apertar só a câmerazinha para você voltar. Mas o que aconteceu? Deve ter caído a sua conexão. Então, eu estava explicando para eles que o bem viver, então, ele se insere nessa onda, digamos assim, nesse novo impulso, digamos, que é o impulso das filosofias mais ligadas aos povos que foram colonizados antes e que hoje procuram formular ideias e modos, digamos assim, de praticar a política, praticar a economia, praticar a vida em sociedade, que se contraponham aos modelos, digamos, hegemônicos, quer dizer, os modelos que estão aí, sobre os quais nós todos vivemos, nós todos estamos acostumados a viver esses modelos, não é? E, portanto, por exemplo, Alberto Acosta, especificamente, ele diz assim, o buen vivir não é nem uma contraposição apenas à ideia das relações econômicas no interior do
do mundo, digamos assim, dominado pelo capital, e também não é uma adesão a uma ideia muito assim tosca ainda, muito mal experimentada de um socialismo, né? Ele é uma tentativa de formular um novo caminho a partir de uma experiência, né? Os gregos, por exemplo, eles diziam que a experiência é uma luz que ilumina a si mesma, ou seja, sem a experiência, você não vai saber as coisas que ela permite que você saiba, né? Não adianta nada digamos assim, a formulação teórica, o estudo teórico, o estudo abstrato. É preciso experimentar, é preciso viver, né? É preciso atuar, agir. E nesse aspecto, eu acho que o que é interessante dessa exposição que você fez, maravilhosa, dessa introdução que você buscou fazer de muitas coisas que você conhece, muitas coisas que estão envolvidas no interior dessa cosmovisão, né? Mas o que é interessante é essa nova concepção, digamos assim, do modo como uma concepção de mundo, né? Que também é filosófica, que é teórica, mas que também é prática, não é? Mas não é apenas prática, não é apenas instrumental. Mas como é que essa visão de mundo ela se estabelece em relação aos demais? Portanto, àqueles que precisam, digamos assim, ser convencidos para perseguirem ou entenderem os problemas que estão vivendo e as saídas para os problemas que estão vivendo. E aí você foi muito feliz ao ter dito o seguinte, olha, não se trata de estabelecer uma teoria e tentar convencer os demais a partir da ideia de militância, né? Porque a gente sabe que a ideia de militância, ela vem da evolução da própria, digamos assim, civilização ocidental, né? Porque quando o cristianismo ele se difunde no interior do mundo helenista, né, no mundo helênico, e sobretudo no Império Romano, ele vai, digamos assim, penetrando no interior dos militares, né? E, portanto, a associação com a ideia de militância, né, o militante, é uma associação religiosa, que é uma associação que a gente tem que hoje recusar, né? Tanto assim que o militante, né, o religioso, ele se distingue do pagão. E o paganos, na verdade, é o civil, é aquele que não é o militar, né? Então, é preciso, digamos assim, quando a gente fala de uma nova forma de agir no mundo, uma nova forma de conceber o mundo, a gente está pensando numa nova forma também de nós mesmos nos transformarmos, nós mesmos mudarmos o nosso olhar, a nossa relação com os outros e assim por diante, né? Isso é extremamente importante porque está ligado à ideia, e você tocou muito bem nesse assunto, da cultura da paz. Parece que é uma coisa assim, digamos, um pouco distante da experiência do dia a dia, mas se nós pensarmos, por exemplo, na questão da concepção do próprio direito, né, nós vamos lembrar que o direito internacional, ele surge na era moderna exatamente como um artefato para possibilitar a colonização dos povos. Então, por exemplo, se a gente vai ler quem são os fundadores do direito internacional, entre esses fundadores estão duas figuras extremamente importantes, que são Francisco de Vitória e Francisco Soares. Ora, nos textos de Francisco de Vitória, em que ele tenta dizer que os indígenas que estavam sendo colonizados ou dizimados pelos ibéricos no século XVI vivido por ele, que os indígenas eles seriam sujeitos de direitos, veja só que interessante, e, portanto, ao serem sujeitos de direitos, eles tinham também direito à propriedade privada dos bens que estavam sob sua posse. Veja só que interessante isso. Isso é muito elogiado pela teoria do direito constitucional e do direito internacional, como sendo um reconhecimento de que os indígenas, portanto, seriam humanos e dotados de
direitos semelhantes aos europeus que os estavam colonizando. Mas, na verdade, é simples, de um ponto de vista crítico, demonstrar que o interesse de Vitória, o interesse dos ibéricos na colonização, era exatamente dizer o seguinte: olha, eu preciso fazer com que os indígenas sejam sujeitos de direito, portanto, proprietários, para que, no momento em que eu tomo a propriedade deles, que eu adquiro a propriedade deles pela violência ou por um contrato, entre aspas, né? Então, o meu título de espanhol, de colonizador, de europeu colonizador, passa a ser um título legítimo. E eu posso, então, impedir que outros europeus venham para cá e digam: não, eu também tenho direito a isso. Então, na verdade, esse artefato era um artefato para a enganoso de exploração. E veja só que interessante, hoje isso está na pauta, não é, Hamilton? Está na pauta, totalmente na pauta. Os indígenas brasileiros continuam a ter as suas terras invadidas, houve um incremento da violência, muito embora já de há muito tempo o Brasil, assim como a América Latina, mas sobretudo o Brasil, é o país em que mais se mata líderes indígenas no mundo. O Brasil, assim como a América Latina, mas sobretudo o Brasil, é o lugar em que mais se assassina defensores do meio ambiente. Enfim, esse processo que se iniciou lá no século XVI com a colonização ainda não terminou, né? Então, quando a gente fala de teorias como a teoria do bem viver, ou a ideia do Dussel, por exemplo, da filosofia da libertação, ou a ideia do Paulo Freire de uma pedagogia libertadora, ou até das ideias maravilhosas do Celso Furtado, que foi um grande crítico dessa ideia vulgar do desenvolvimento, né? Nós estamos, na verdade, nos contrapondo efetivamente a esse contínuo avanço da colonização, né? E ao nos colocarmos assim, nós estamos dizendo ao mundo que há uma opção viável, sustentável de vida, que respeite, sobretudo, a existência do outro, que respeite a natureza e assim por diante. Então, eu acho que, nesse aspecto, eu acho que o lado crítico dessa filosofia em relação às experiências políticas que nós vivemos é fundamental. O que você acha a respeito disso? Olha, você colocou tantos assuntos e tantas questões relevantes que, ao longo da conversa, eu vou tentar falar. O fato é que não temos resposta para tudo, né? Quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo aquilo que o Edgar Morin fala na incerteza. O mais esperado é o inesperado. Não se tem certezas de nada. Quer dizer, inclusive, veja-se a pandemia que nos pegou, né, desprevenidos, vamos supor, mas que ninguém conseguia avaliar o desdobramento. Talvez o Bill Gates, que ele mesmo, o Edgar Morin fala em 2012, que diz que a crise maior do mundo não vai ser nuclear, a destruição, mas vai ser sanitária, em 2012, ele falou isso. Mas as pessoas já falavam há muito tempo, né? É só a gente rever ver um pouco no retrovisor, a Eco 92, a Carta da Terra, a Rio +20, os fóruns sociais mundiais, as redes mundiais de solidariedade, até o Laudato Si do Papa Francisco. Quer dizer, todos esses documentos falam no desequilíbrio planetário, na possibilidade de colapso do planeta, na vida inviável e insustentável que se tem. Eu lembro, por exemplo, que nesses debates se dava uma ideia de que não era mais possível um padrão de primeiro mundo, né, pensando-se no Brasil, nos países do terceiro mundo, chamados terceiro mundo, ou em desenvolvimento, porque se pegarmos apenas um carro, que é um ícone dessas culturas de consumistas, na China, por exemplo, para para cada cidadão, 1 e pouco para cada cidadão, a China viraria num grande estacionamento. Né? Só isso já mostrava que você tinha que se adaptar aos novos tempos, aos novos ritmos, porque nós extravasamos muito o ritmo da Terra. Né? Não é à toa que o Davi Copenau, naquele livro maravilhoso,
sobre a queda do céu, que eu julgo que é o Grande Sertão Veredas da literatura indígena, que ele faz com o Bruce Albert, um antropólogo francês. Ele nos fala que o homem mercadoria, o homem branco, não tem força para sustentar o céu, né? Que o céu está caindo sobre as nossas cabeças, né? O homem mercadoria, que eu acho uma definição muito feliz, né? Ou o próprio Ailton Krenak, que fala de ideias para adiar o fim do mundo. Então, quer dizer, nós estamos vivendo esse momento de incertezas. A ciência não foi capaz de prever o vírus, a ciência não sabe se foi em Wuhan, se foi em laboratório ao lado, se foi de uma série de convergências, de irracionalidades, de resíduos, de lixos, de restos do mundo, de tóxicos, de agricultura insustentável. Do que foi? De onde que surgiu isso aí? Sabe? Por exemplo, tem partículas na atmosfera de energia atômica que ficam 500 anos, muitas vezes que são cancerígenas. Quer dizer, não pode ter surgido de uma situação dessas também. Então, a ciência não foi capaz de descobrir qual realmente é a causa disso, né? Agora, o que eu estava falando, que a gente está vivendo um momento entre dois sistemas em choque, um de vida e outro de antivida. Eu não quero dizer que todos os gatos são pardos de um lado e de outro, né? Ainda continuam existindo partidos, continuam existindo movimentos sociais, continuam existindo políticas sociais, empoderamentos que são fundamentais, vitais para a transformação da vida. Eu não acredito em bem viver, por exemplo, que não tenha uma cultura participativa, onde as pessoas se empoderem, trabalhem por isso, no campo das ideias, no campo do cotidiano, qualquer coisa dessa natureza. Mas esse sistema antivida, ele está muito destrutivo e tem uma máquina muito poderosa, mais forte do que o bem-estar, do que o bem-viver, né? Nós não sabemos ainda se nas nossas gerações essa ideia vai chegar a se fortalecer ou vai chegar a se constituir uma alternativa. Mas o fato que eu acho que o bem-viver ele não é simplesmente uma contraposição ao desenvolvimento, né? Ele não é um desenvolvimento aqui, nós somos anti-desenvolvimento, e pronto, não é isso, né? O bem-viver, ele questiona uma prática do desenvolvimento que, na verdade, foi uma forma de trazer um modelo ocidental capitalista para as nossas vidas. Então, hoje, por exemplo, as nossas vidas são muito semelhantes no mundo globalizado. Um antropólogo da PUC, uma época, falava que se arqueólogos fizessem um estudo sobre os restos de uma possível destruição do planeta, encontrar calça jeans, tênis e outras coisas, opa, aqui viveu o mesmo cidadão, etc. Então, nós homogeneizamos, de certa forma, a nossa cultura através de um modelo ocidental eurocêntrico, e depois veio para os Estados Unidos, e americano-cêntrico, e por aí afora. Edifícios altos, carros, a pressa, o fast food, todos aqueles ícones, a intoxicação do consumo, etc., e nós fomos abandonando e nos afastando da natureza. Por que as comunidades indígenas... Deixa eu te fazer uma pergunta. Veja, mas hoje nós estamos num momento, digamos assim, importante assim, de transição, né, que permite, por exemplo, o surgimento desse pensamento crítico e, digamos, alternativo, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vivenciando, como, por exemplo, na experiência Nós tivemos na experiência do século XX a construção de muitos imperialismos e muitos totalitarismos também, né? E, digamos, nós ainda não nos livramos de uma coisa nem da outra, né? Por exemplo, o discurso hoje em dia dessa nova extrema-direita do mundo é um discurso que se aproxima muito ao velho discurso do totalitarismo, né? Do fascismo, do nacionalsocialismo, e assim por diante. Mas também nós temos aí uma tradição enorme que não é apenas ocidental, né? Mas ela é dividida por várias civilizações, que está na ideia do imperialismo, né? Que, portanto, a ideia de que é preciso estar sempre apto a lutar, é preciso guerrear sempre, e todas as guerras são feitas para dominar
o território, dominar o outro, submeter o outro, tornar o outro nosso tributário, quer dizer, portanto, o nosso devedor, aquele que vai nos sustentar, né? E hoje nós estamos vivendo, quer dizer, nós vivemos no curso da Guerra Fria, aquela ideia de que haveria uma contraposição entre o Ocidente e o Oriente no sentido do Império soviético e do Império norte-americano, e hoje nós estamos vivendo um novo conflito, né, internacional, que é esse conflito de que existiria uma dicotomia entre Estados Unidos e o projeto chinês, né? Assim como lá naquela época, quem vivesse na região de influência da União Soviética teria uma visão demoníaca dos Estados Unidos, aqui também, no mundo, digamos, ocidental, se vendia uma visão demoníaca da Rússia, da União Soviética e dos países do leste europeu. E agora também vem acontecendo a mesma coisa, quer dizer, se vende também uma visão demoníaca de lado a lado, visando justamente a estabelecer essa dicotomia, essa separação entre dois, essa separação sempre assim muito obtusa entre dois lados, como se, você falou bem, o mundo não fosse diversidade, né? O mundo não fosse diferença. Quer dizer, existem um monte de projetos, um monte de países, pequenos, grandes, que estão apresentando, digamos assim, opções para o mundo. E existem essas opções importantíssimas que nascem aqui, da nossa terra, né? Os Andes, a questão do bem viver, aqui os nossos indígenas, com a tradição que o Pierre Clastres chamou de sociedades contra o Estado, quer dizer, que optam pela existência, não a existência de um poder separado, né? Mas um poder interno que é dividido entre todos. Quer dizer, todos estão empoderados, todos participam efetivamente da construção da vida política, né? A ideia de que é possível uma economia que permita a todos viverem bem, quer dizer, permita a distribuição efetiva dos bens da vida e não uma economia voltada só para uma minoria, né, como acontece hoje no nosso planeta, né? Que nós estamos do lado dos 99% que necessitam da distribuição dos bens, e não do 1% que segura, que concentra isso tudo, né? E isso ficou evidente durante a pandemia, porque nós estamos, claro que a partir de agora, os contratos não vão poder ser cumpridos da forma como eram cumpridos. Os devedores não vão conseguir pagar os seus débitos, nem se pode considerar que esses débitos tenham permanecido durante o curso desse período da pandemia, né? Então, eu pergunto a você, quer dizer, isso tudo é viável, mas de que forma é viável? A gente está envolvido num projeto super bonito, que você citou o Allen, citou a nossa querida Marina, que é muito responsável por esse nosso encontro aqui maravilhoso. É uma querida amiga que vem me acompanhando e digamos, uma conselheira maravilhosa, né, que eu sigo sempre. O Allen, que é o nosso amigo, um grande líder, digamos assim, que está reunindo tanta gente interessante nesse projeto, né, de mudança, pensar a cidade, assim por diante. Mas como é que esse pensamento do bem viver se torna viável? Quer dizer, para além da nossa vontade de pessoas que estão engajadas nesse processo, quer dizer, como é que nós vamos superar esses entraves? O que você acha? Antes de eu falar isso, antes de eu falar a minha reflexão sobre isso, eu gostaria de dizer, primeiro, pegando aquela ideia do índio, né, querendo sendo sujeito de direito para facilitar mais a colonização, eu digo que o bem viver desconstrói isso. Por que o bem viver desconstrói isso? Porque o bem viver, ele se apoia numa ideia de cultura da vida. E quando ele se apoia numa ideia de cultura da vida, o seu centro, o seu eixo definidor, conceitual, não é o ser humano. O ser humano perde a sua centralidade no bem viver. Porque o bem viver, ele vê muito mais do que o ser humano. O que nós acostumamos a ver desde os gregos antigos, desde grandes civilizações, que passou com as suas facetas patriarcais, matriarcais, nós vimos o antropocentrismo. A ideia do antropocentrismo. Eu sou o rei, a natureza é minha reserva, minha matéria-prima, né?
e é um recurso, né? O Krenar, inclusive, fala assim, vai chamar a Mãe Terra, ô meu recurso, como é que você está? Deixa-me dar um abraço aqui, meu recurso. Quer dizer, é ridículo isso, né? Quer dizer, na verdade, a Terra, ela é muito mais do que isso, e ela é uma comunidade de seres vivos. Alguns pensadores, Boff, por exemplo, outras pessoas falam, quer dizer, que hoje nós estamos vivendo, não talvez no cogito ergo sum, né? O penso logo existo, mas o sinto logo existo, o sente o ergo sum, né? No sentido de que as coisas têm vida, as coisas sentem, as coisas têm inteligência, né? A gente sempre se colocando num grau superior, crescei e dominai, no Gênesis dizia, de certa forma, essas coisas, né? Que alguns até procuravam rever essas ideias ancestrais nossas, de que coloca a natureza como inimiga. Não esquecer, por exemplo, que a Amazônia era inferno verde. O que é inferno verde, minha filha? Depois paraíso tropical, depois, sabe, enfim, pulmão do mundo e por aí assim, mas essas ideias que você criminaliza a natureza, você tem que submetê-la. Alguns filósofos já falavam, por exemplo, que você tinha que extrair os segredos da natureza como se fosse retirar os segredos da mulher. Acho que o Bacon que falava isso, né? No sentido de dominar a natureza e tirar e colocar totalmente a seu serviço. Então, esse reencontro, que Prigogine já fala, né, Prêmio Nobel 1913, essa nova aliança com a natureza, é fundamental para o bem viver. Então, a pedra tem vida e tem importância, as montanhas têm vida e têm importância, as águas têm vida e têm importância, e hoje existe um movimento mundial, falava sobre os direitos dos rios. Olha, a Carta de 48 abriu um campo fundamental, você sabe disso, né, para os direitos humanos. Depois começaram a pipocar direitos e mais direitos, direitos culturais, direitos sociais, direitos ambientais. Depois, o direito dos animais, em 1978, numa carta da Unesco, né? E hoje, por exemplo, as pessoas têm movimento na Nova Zelândia, no México, no Vale do Rio Doce, na Índia, do Rio Ganges, Rio Yamuna, sobre o rio ter uma personalidade jurídica. E aí eu acho que é interessante, você até poderia esclarecer alguma coisa isso, o que significa um rio ter uma personalidade jurídica. Agora, por exemplo, o parlamento francês, em 2019, declarou o direito das árvores, o direito das árvores de ter seus frutos, de viver, de não serem podadas, de não serem serradas, ou o direito dos rios de terem o seu brilho, os seus peixes, os seus movimentos, os seus ribeirinhos, os seus nadadores, os seus mergulhadores. Quer dizer, o rio ter o direito do seu fluxo de vida. Isso que nós estamos querendo, na verdade, que parece uma utopia, mas pode ser um reinício, vamos dizer assim, da humanidade. Só para concluir, eu gostaria de dizer que o bem viver, ele não está muitas vezes conectado a essa ideia de China, Estados Unidos, agora mudou a geopolítica mundial, assim, o assado, vamos nos aliar os menores contra os maiores. Eu acho que a política sempre foi levada dessa forma, e ela foi levada separada das comunidades. As próprias organizações progressistas separaram-se muito das comunidades indígenas, quilombolas, os movimentos sociais, etc., para fazer, muitas vezes, suas políticas institucionais, sua vida institucional, e definir políticas para o mundo onde as pessoas não são ouvidas, onde as comunidades não são ouvidas. E talvez uma grande e forte ideia do bem viver seja a ideia da comunidade, a ressocialização da comunidade. A comunidade se voltar a se reencontrar, seja na rua, seja nos grandes centros urbanos, seja nas regiões rurais, etc., elas se reconectarem para começar a repensar a mudança das coisas do mundo a partir daí. Eu acho, olha, não há conclusão, né? A nossa conversa tem que continuar sempre, né? Essa conversa sobre o... Você quer terminar já? Não, né? Não. Mas não há conclusão. Não, você falou assim, só para concluir, mas não tem... concluir a minha fala. Mas não tem fechamento. Eu acho que digamos assim, a virtude desse tipo de pensamento, de prática, de experiência, é justamente ela continuar sempre, ela ser um fluxo constante, né? Essa questão da mudança de paradigma do direito em relação à natureza, né, na verdade, não uma nova concepção, mas
uma velha concepção que o direito agora está readquirindo, né? Se a gente pensar, por exemplo, do ponto de vista da filosofia, o primeiro, digamos assim, a primeira mensagem, digamos assim, escrita da filosofia, o primeiro fragmento filosófico, que é o fragmento de Anaximandro, né, a fala de Anaximandro, ela é uma fala extremamente interessante, porque ela fala de justiça e injustiça. Olha só, a primeira expressão escrita filosófica, ela já fala de justiça e injustiça, mas não fala apenas de justiça e injustiça no sentido que nós tomamos hoje em dia, mas fala exatamente dessa justiça e injustiça que as coisas se dão. Então, são as coisas, as próprias coisas, portanto, a própria natureza, ela faz justiça e injustiça, né? Ou, na fala, por exemplo, do Eduardo Galeano, que a Marina, da qual a Marina gosta muito, a Marina Salles, ela gosta muito, né? A natureza não é muda, não é isso mesmo? A natureza não está calada e ela tem muito a dizer, né? Ela tem muito a comunicar, né? Bom, mas nessa fala já estava prevista, digamos assim, a ideia de que existiria uma prevalência das coisas em relação ao humano, em relação à pessoa. O próprio desenvolvimento inicial do direito, o direito está voltado a expressar determinadas características das coisas, né? Os romanos, por exemplo, é muito interessante isso. Quando eles definiam o direito, eles diziam assim que o direito, a ciência do direito, o conhecimento do direito, a prática do direito, era, na verdade, a ciência das coisas divinas e humanas. E o que é interessante nessa teoria, digamos assim, do direito romano, é que a maior parte das coisas, portanto, a maior parte da natureza, era insuscetível de apropriação pelos homens. Portanto, estava protegida da ação humana, né? Só uma pequena parcela das coisas eram passíveis de apropriação, de posse e assim por diante. Quer dizer, o restante não era. Então, aí o direito vai se desenvolver, e sobretudo no curso do finalzinho da Antiguidade, início da Idade Média, quando há o encontro da teoria da filosofia helenística com o judaísmo, o cristianismo, depois o islamismo, que na verdade formam uma trilogia, né? Essas três religiões que têm a mesma origem, né? Apesar de todos os conflitos que as pessoas, digamos assim, imaginam, e que são, digamos assim, artificiais, né? Mas depois desse encontro, existe uma mudança de paradigma do direito, e o direito passa a ser ligado às pessoas, efetivamente, claro. Há aí uma influência muito grande do pensamento espiritual, pensamento religioso, que é a valorização da dignidade humana, que é extremamente importante, que não havia antes no curso do pensamento helenístico como um pensamento predominante, né? Mas acontece que o que vai acontecer é o seguinte: se antes a natureza é que protegia a humanidade, hoje nós chegamos a um momento em que a humanidade está destruindo a natureza e a humanidade é que tem o dever de proteger a natureza. Então, veja, se você associa a mesma coisa, veja lá a questão, por exemplo, quando eu fiz a crítica dos indígenas e falei da invenção do direito internacional de que os indígenas seriam sujeitos de direito e, portanto, eles podiam perder a propriedade, né? A gente dá uma risada porque é uma coisa irônica, né? Quer dizer, que tenham inventado uma coisa, um artifício desse para desapossar as pessoas. Mas aqui, nesse momento, o que nós estamos pensando? Estamos pensando no seguinte: quando nós dissociamos o direito da sua ligação com pessoas e associamos o direito às coisas, portanto, as coisas passam a ser titulares de direitos, então é possível que nós consigamos um meio de proteger essas coisas, proteger a floresta, proteger os rios, proteger as árvores, proteger os animais, assim por diante, independentemente da vontade humana. Quer dizer, de alguém dizer assim, olha, eu vou proteger isso aqui porque eu sou dono disso. Não.
essa relação de domínio, não é, de propriedade, ela desaparece e passa a ser menos importante do que efetivamente a existência. Quer dizer, a propriedade é menos importante do que a existência. Ou como você disse, eu acho que é importante, a propriedade, as relações de propriedade são menos importantes do que as relações de vida, a convivência, né, a valorização da vida. E a vida é mais do que simplesmente a vida humana, até porque o homem está, o ser humano, né, o homem e a mulher, nós estamos inseridos na natureza, nós somos natureza e dependemos absolutamente dela, né? A nossa destruição da natureza é a nossa autodestruição, né? Nós estamos nos autodestruindo. Então, se nós digamos assim, essas novas formas de pensar, como o bem viver, as outras, digamos assim, os outros impulsos contra-hegemônicos, digamos assim, de pensamento, nós encontramos soluções que permitem que nós nos estabeleçamos contra aquilo que está acontecendo. Quer dizer, as relações como nós pensamos que são normais, não é? E nessa época de pandemia, sobretudo, a gente começa a pensar o seguinte, olha, mas que engraçado. Como é possível que aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, onde nós estamos conversando, mas São Paulo é um exemplo de uma cidade do mundo, né, importante, em todas as cidades do mundo isso acontece, independentemente de serem capitais ou não, em todas as regiões do mundo, independentemente de serem países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, países desenvolvidos, etc., como é possível que o espaço maior da cidade esteja reservado para automóveis? Como é possível criar lugares de moradia em que o espaço enorme é devotado para guardar automóveis, né? Como é possível a gente continuar pensando assim? Os jovens estão começando a abandonar esse pensamento. Há muitos jovens que não querem sequer tirar a carteira de motorista. Você sabe disso. Quer dizer, qual o interesse desse? Qual é o fetiche do consumo? Ele já começa a encontrar, digamos assim, uma contraposição na própria experiência da juventude, né? Aliás, isso é extremamente importante. O Dussel, por exemplo, Henrique Dussel, que que é um filósofo ilustre latino-americano, que desenvolveu a ideia da filosofia da libertação, que está, digamos assim, explorando muito também a ideia do bom viver, assim por diante. Ele justamente diz que nós chegamos a um ponto, digamos assim, em que não é possível mais um compromisso, uma solução de mero compromisso com o que está acontecendo. É preciso parar e iniciar um caminho novo, né? Eu vejo, nossa, é tanta coisa, muita coisa. Agora eu vejo que a ideia do bem viver ela é muito generosa, muito rica, porque permite várias viagens. Ela não tem telos, não tem uma linha muito definida, né? Ela tem, como você bem destacou, quer dizer, a experiência humana, quer dizer, e essa experiência humana, ela já está em curso milenarmente ou contemporaneamente. Se for a gente ver milenarmente, não tem só a ideia do que Sumac Calçais, Sumac Quiamanha, dos bolivianos e dos equatorianos, mas tem o Tecoporã, Nhanderocô, por exemplo, que é o modo de vida guarani, que os guaranis falam que o juruá, o branco, não entende o que é a vida deles, quer dizer, aquela vida em contato com a natureza, em contato com os rios têm nomes, os rios são entidades vivas, as pessoas, os céus, rituais, as suas religiosidades, em Anderu e por aí afora, que os brancos não conseguem entender que eles são uma nação com uma identidade, com uma história, com uma ancestralidade, né? E o Tecoporã, que é o bem viver, que o Sérgio Turino sempre fala sobre isso, o bem viver dos guaranis, mas vai mais longe, por exemplo, tem a África subsaariana, quer dizer, nos traz o Ubuntu, né, que foi muito difundido pelo mundo inteiro, que quer dizer, eu sou o que nós somos,
e que inspirou, inclusive, a luta contra a apartheid, que muitas lutas africanas, etc., e que hoje também é uma ideia que o bem viver tem que beber nessas filosofias muito antigas, onde as pessoas viviam em harmonia consigo, com a natureza, com o cosmos, com outras, com as populações e por aí afora, né? Por exemplo, na própria Índia, por exemplo, a Índia ela fala de felicidade, de bem-estar, de relações, desde os Vedas, desde antes de Cristo já se falava, passando por Mahabharata, o Gita, por exemplo, que o Gandhi falava que não tinha um problema de caráter pessoal, espiritual, por exemplo, que não resolvesse no Gita, né, no Bhagavad Gita. Então, tem o I Ching, que muitas vezes foi colocado até como uma literatura de autoajuda, né? Grandes livros da humanidade que estão por aí, grandes sabedorias da humanidade que precisam ser revisitadas. Eu acho que o Ocidente colocou ampliou, de certa forma, o debate para o mundo científico, para o mundo acadêmico, mas não olhou as experiências dos grandes povos, as sabedorias dos grandes povos. Os indígenas americanos são de uma sabedoria espetacular. É só você ler aquela carta do índio Seattle ao presidente americano, aquilo ali é uma pequena partícula. Se a gente for ver a literatura, tem vários livros sobre isso, nós vamos ver toda uma relação, uma filosofia importantíssima de aprofundamento do ser, de autoconhecimento, de relação com o outro, de relação com a comunidade, com todas as comunidades, o respeito que eles tinham, apesar de caçarem muitas vezes, o respeito simbólico que eles tinham pelos animais, né? Tomando os animais como entidades, parentes, etc. Então, eu vejo assim que o bem viver, ele cabe toda essa ancestralidade de relações, esse retorno à natureza, e cabe também experiências generosas que já estão em andamento nas grandes cidades, que estão em andamento em vários lugares do mundo. Se a gente for ver bem, alimentação. A ONU, por exemplo, recomenda a alimentação vegana e vegetariana. Não é uma ideologia isso. Isso é um modo de ser pessoa, é outro modo de ser pessoa, outra relação com a natureza. Queiramos ou não, quer dizer, tenhamos nossas preferências ou não, quer dizer, o veganismo, o vegetarianismo, ele é poupador dos seres, poupador da exploração dos seres, e ele promove esse reencontro com a natureza, propõe um reencontro com a floresta, consigo mesmo, com os outros, etc. E a alimentação saudável, por exemplo, uma revisão, uma reforma do processo alimentar. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, até pouco tempo, não sei se ainda tem, o Segunda Sem Carne, né, no sentido de trabalhar nas escolas a importância de um leque muito mais amplo de alimentos e por aí afora. Então, é interessante dizer que nessa caixinha do bem viver cabe experiências ancestrais, cabe experiências orientais, cabe experiências budistas, taoístas, todas essas experiências que acrescentam uma vida significativa para a humanidade, para ela não se dizimar, como, por exemplo, existem prognósticos aí de que o Homo sapiens em 100 anos poderia, eu acho que Stephen Hawking, inclusive, que em 100 anos ele estaria destruído, que é hora de você procurar colonizar a Lua, colonizar Marte, colonizar outros planetas, etc., e criar estações desses planetas, porque o mundo vai implodir. Tem análises aí catastróficas, entende? Mas o que eu acho é o seguinte, inclusive o papel da biotecnologia e das tecnologias de informação, que vão ser os grandes monitores, os grandes Big Brother, os grandes comandantes da nossa vida, da nossa ética, os algoritmos, né? Que hoje, por exemplo, fazem estudos incríveis e que mais adiante, até o Harari, né, fala um pouco sobre o domínio que isso aí vai ter sobre a nossa inteligência. E a possibilidade, inclusive, de você fazer seres artificiais que não tenham mais nada nosso, que tenham outra inteligência superior e que provavelmente não é um sonho, seria uma comunidade destacada de superinteligências que nos manipulariam e que nós reproduziriam outro tipo de dominação sobre a humanidade. A emergência de um novo ser. Ora, quando você chega, por exemplo, num médico e diz assim, eu quero que o meu filho seja de olho azul, como já acontece aí na Netflix, está passando um filme Seleção Artificial, que fala isso, um casal dizendo, eu quero meu filho de olho azul, e o médico lá
fazendo as experiências, etc., para o filho nascer de olho azul. O que é isso, minha gente? Então, o bem viver que quando promove um reencontro com a natureza, ele vai nos milagres que a natureza oferece, num desenvolvimento natural, num fluxo natural e inteligente da vida, né? E não uma coisa artificial que muitos deificam. Muita gente boa deifica esse tipo de coisa sem controle. Porque se nós não tivermos um controle, seja das políticas públicas, seja daqueles mais ligados à vida, seja dos reencantadores do mundo, seja dos bem-viveres do mundo, inevitavelmente cairemos no abismo. E aqui vai viver aquilo que os indianos falam, esse vale de lágrimas que não vale uma lágrima. Muito bom. Hamilton, olha, nós chegamos aqui a 1 hora, nossa conversa fluiu de forma muito agradável, né? Muito embora os assuntos fossem assuntos ao mesmo tempo leves, do ponto de vista dos sonhos e do ponto de vista das ideias, mas pesados do ponto de vista da crítica, né? À situação que nós vivemos, mas isso vai servir apenas como um pequeno aperitivo, que nós vamos voltar a conversar logo em breve. Eu estou pensando até que nós poderemos fazer até... Dá para falar uma coisa só antes de terminar? Não? Deixa eu só terminar, você já fala. Eu estou pensando em nós fazermos uma pequena série sobre essa ideia do bom viver. Nós vamos trazer aqui outras pessoas para conversarem conosco também. Você vai estar aqui conosco para conversar ainda mais vezes, né? Então, nessa série do bom viver que nós estamos iniciando hoje, isso fica como um aperitivo. Você vai poder falar mais coisas importantes. A gente vai poder discutir outras, digamos assim, concepções de mundo que também são interessantes, advindas ou não do universo, digamos assim, hegemônico ocidental. E a partir daí a gente vai desenvolver algumas ideias, que eu acho que seriam, o fundamento desse nosso trabalho seria desenvolver algumas ideias força, que pudessem, digamos assim, servir como estímulo para mudar determinadas práticas, mudar políticas públicas, mudar, enfim, o próprio perfil daquilo que nós fazemos como agentes de poder, né? O poder, a expressão da política. Agora, eu pediria a você, então, o Hamilton, que você, em 2 minutinhos, desse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer muito àqueles que estão conosco. Adorei estar a presença de vocês. Estou guardando aqui as perguntas para depois a gente trabalhar e voltar no próximo programa a fazer isso. Eu fiquei muito feliz com esse nosso encontro. Para mim foi um momento muito interessante, todo esse trabalho que a gente está fazendo na academia durante esse período da pandemia. Então, eu pediria para você, em 2 minutinhos, dar uma mensagem final para aqueles que estão... Mas final para hoje. Eu acho que tem uma questão que nós não vimos, mas que para mim é fundamental na ideia do bem viver, que é a poesia da vida. A poesia da vida. E retomo uma pequena história que o Edgar Morin conta, que existe a vida prosaica, que é aquela vida do trabalho, sabe, da sobrevivência, e existe a vida poética, que está no amor, que está na gratidão, está nas relações pessoais, na amizade, e por aí afora. E que mais importante até do que a felicidade, que tem várias determinantes, várias injunções, perdas, problemas, e etc., é a poesia da vida, porque a poesia da vida pode estar acontecendo aqui e agora, e pode acontecer amanhã, e pode acontecer depois. Então, o bem viver, ele tem que acrescentar essa ideia da poética da vida, da poesia da vida, e pesquisar um pouco sobre essa questão. E para concluir essa moral dessa conversa, eu gostaria de contar uma história do indígena também. As histórias indígenas são muito sábias, e dos indianos e dos indígenas, eu gosto muito, são muito sábias. Quando um indígena foi procurar um xamã, um pajé, para ser curado de algum mal, e ele falou assim, bom, antes da gente fazer a nossa conversa, eu gostaria de fazer 4 perguntas para você. Quando você parou de cantar? Quando você parou de dançar? Quando você parou de contar histórias? Quando você parou de rir? Então, acho que essas 4 questões são questões para a gente levar um pouco, que tem tudo a ver com o bem viver. Dançar, cantar, narrar histórias e rir. Então, é esse um pouquinho a história para a gente
dá uma pensada que o bem viver ele é poético também, não é só resultados ou contrastes com o desenvolvimento, e eu acho que a gente também tem que refundar um pouco as palavras, sabe? Às vezes tem palavras que não querem dizer muita coisa. Eu, sem ofender absolutamente os meus amigos queridos do coração, que se dizem militantes, aguerridos, etc., né? Mas eu acho que nós temos que adocicar mais um pouco essas palavras, levar em consideração que as palavras são fundadoras do mundo, são bombas vibratórias que explodem e criam realidades. As palavras não são à toa. Isso que eu acho que na poesia a gente pode aprender. Obrigado. Hamilton, eu que agradeço, estou muito feliz com esse nosso encontro. Como eu disse, isso será uma série, e você vai voltar aqui para a gente, depois de todas esses, digamos assim, essas provocações, para as pessoas refletirem, a gente vai pensar outros temas a partir da ideia do bem viver. Eu acho que a gente vai formular essas ideias. Eu que agradeço a você, agradeço a querida Marina, agradeço o Chay, pessoal da CNTU, pessoal do ICC, etc., que estão muito nessa conexão, às vezes um pouco diferente, um pouco mais parecida, etc., mas que estão nessa conexão de fazer alguma coisa diferente, como se inventou a roda, como se inventou o fogo, por que não o bem viver? Né? Isso mesmo. E eu queria apenas terminar com a citação de um dos versos de uma música da Bessie Smith, que são citados como epígrafe no livro que publica a última entrevista do James Baldwin. E nesses versos, a Bessie Smith diz o seguinte, e tem muito a ver com a experiência que nós estamos vivendo, sobretudo hoje, as caminhadas dos jovens, de todos nós, em protesto pela violência policial, em protesto pela morte de negros, em protesto, portanto, pela violência do Estado. E a Bessie Smith, nessa música de 1927, ela dizia o seguinte: quando os trovões e os raios e o vento começar a soprar, milhares de pessoas que não têm lugar para ir e não sabem para onde vão e buscam saber qual o novo caminho, ora, a minha casa caiu, diz ela, mas eu não posso deixar de acompanhá-los e construir um mundo melhor, um mundo novo. Essas são as palavras da Bessie Smith. Obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Obrigado, obrigado. Até breve.